The Last of Us já está sendo considerada uma das melhores séries baseadas em videogame. E para você que já conhece o jogo lá do PlayStation, sabe que a quantidade de infectados que tem no game é muito maior do que a gente já viu ali na série. E o vírus Cordyceps é o que é responsável por essa infecção aí da população ali daquela cidade. Até agora, nós só vimos 2 tipos de infectados aparecerem na série, mas a gente sabe que tem muitos outros tipos de infectados que estão no game lá do PlayStation, que com certeza devem aparecer na série no decorrer dos próximos episódios. E cada um tem suas próprias características e suas próprias habilidades. Mas você sabe quais são todos os infectados que existem no game e que podem vir a aparecer na série? Pois é, se quer saber, se não sabe, quer saber, fica aqui comigo que nós vamos dar uma olhada mais de perto quais são todos os tipos de infectados que os personagens da série The Last of Us irão encontrar ao longo dessa sua jornada nessa série da HBO. Olá galera, Harasmar Bezerra aqui com vocês e esse é o canal RB Digital Planet. E a série The Last of Us é uma série que está sendo adaptada pela HBO lá do game lá do PlayStation. Talvez você já tenha jogado ou não jogado, mas eu já joguei, o game é muito bom, tanto 1 quanto 2. E agora está sendo lançado a série exatamente igual ao game, está sendo espetacular. Se você não está assistindo, assista aqui, vale a pena. E do game, um fungo chamado Cordyceps, ele se espalha rapidamente e ele transforma as pessoas em monstros hostis. E a infecção ela se dá através de um fungo que infecta as células do cérebro das pessoas e transforma elas em monstros, aqueles monstros que a gente vê lá no game, lá no PlayStation. E também na série que a gente já viu 2 tipos de infectados, que é que nós vamos estar vendo agora aqui nesse vídeo. Olha, mas vale lembrar que esses monstros que aparecem lá, eles não são zumbis. As pessoas confundem achando que é zumbis, mas não são zumbis. Zumbis é totalmente diferente. Zumbis eles são mortos-vivos. E no game The Last of Us são pessoas vivas que estão infectadas por esse fungo. E que esse fungo vai evoluindo no decorrer do tempo e vai transformando as pessoas naquelas coisas horrorosas que a gente vê no game e também vamos ver na série. Então, ó, se prepara aí que nós vamos agora dar um mergulho no mundo assustador de The Last of Us e vamos conhecer quais são todos os infectados que existem lá no game e que com certeza você vai ver também na série. Corredores. Os corredores, eles são os infectados mais comuns que a gente encontra lá no game e também vamos encontrar aqui na série da HBO. Geralmente eles são encontrados vagando pelas ruas e pelos edifícios abandonados. Eles são relativamente fracos e fáceis de matar, mas eles podem ser muito perigosos quando eles atacam em grandes quantidades, que geralmente é isso que eles fazem. Esse é o primeiro estágio da infecção e a pessoa se transforma em um corredor logo que ela tem contato direto com o vírus ou com um infectado. Nesse estágio, o fungo ele não é quase percebido, a não ser pela boca, o balbucio da boca dos infectados, mas é praticamente imperceptível. Eles são, se a gente pode chamar, são os bonzinhos. Bonzinhos assim, se eles pegarem algum das suas vítimas, eles estraçalham, eles matam, eles não têm dó. Mas eles são muito ágeis e capazes de correr e saltar, o que torna um pouco difícil de matar esses tipos de infectados. Mas eles não têm nenhum tipo de habilidade especial e eles são vulneráveis a tiros na cabeça, a tiros no peito, a tiros no abdômen. E eles podem ser eliminados facilmente com uma arma de fogo, com arco e flecha e também com as armas brancas. Então os corredores são os primeiros infectados assim que tem contato com o fungo. Espreitadores. E a partir dessa fase da infecção, a coisa começa a ficar um pouco mais sinistra, porque 2 semanas depois que alguém é infectado, ele, depois de se transformar em um corredor, ele se transforma em um espreitador. 2 semanas depois que acontece a transformação para um corredor. E o espreitador, ele é super sensível à luz, por isso que até no game o personagem anda sempre com uma lanterna, um holofote,
que ao encontrar um espreitador, basta ligar um holofote no rosto dele e ele já se afasta, ele fica, né, sem ação. E eles ficam sempre confinados em locais escuros, como túneis e prédios abandonados, só esperando o momento para atacar as suas vítimas. E nessa fase já começa a se perceber o fungo saindo já pela cabeça do infectado, devido ao crescimento lá do Cordyceps dentro da cabeça do hospedeiro. E também nessa fase, eles se tornam ainda mais violentos que os corredores e muito mais perigosos, porque eles continuam com a mesma habilidade dos corredores, eles correm, eles saltam e ficam mais violentos que os corredores da fase anterior. Instaladores. E esse tipo de infectado dá até um frio na espinha. Até no game, quando a gente encontrava um infectado desse aí, a gente já morria de medo, porque eles são muito agressivos. Eles são uma forma mais avançada e mais perigosa ainda dos infectados encontrados lá no ambiente de The Last of Us. Esse nível de instalador ele atinge após um ano da infecção inicial. Depois que ele se infecta, depois de um ano, ele se torna um instalador e eles têm uma aparência assim super assustadora, porque o que acontece? A cabeça deles explode, ela fica explodida devido ao crescimento do fungo no seu cérebro. Então ela explode, às vezes mostrando até alguns dentes todos ali expostos, mas eles, com isso, eles ficam cegos, eles não enxergam. E pode até dispensar, mas se eles não enxergam, então fica bom, fica legal de atacar eles e eliminar esse tipo de infectado. Mas não, eles criam um sistema de ecolocalização que eles ficam super sensíveis e sabem onde estão os seus alvos. Aquele barulhinho que eles fazem, que quando a gente tá lá no game, quando a gente escuta aquele barulhinho de estalo, né, a gente já fica até com medo. Eles usam aquilo para localizarem suas vítimas, assim como faz o morcego. Eles jogam o barulho bate lá na vítima, volta e ele se localiza e sabe onde está a sua vítima. Eles são os piores do estágio comum, que o próximo estágio é um estágio bem avançado, porque eles são muito rápidos, eles são muito fortes e eles são super agressivos. Baiacus. Olha, e esse é o tipo de infectado que ninguém gostaria de topar com eles. Eu creio que até os personagens lá da série não vão gostar muito quando topar com um baiacu não. Ainda não apareceu na série, deve aparecer lá pra frente, mas com certeza vai ser, como dizem, Deus nos acuda quando eles encontrarem um infectado desse. Porque para chegar nesse estágio, esse infectado ele precisa permanecer vivo e com o vírus no corpo por vários anos. E esse é considerado o estágio final da infecção. É o último estágio, ele só chega até aí e é tanto que ele se torna bem forte com a evolução do fungo lá no seu corpo. Nesse estágio, o fungo evoluiu tanto que o corpo do infectado ele se enche de fungos muito espessos que os torna muito resistentes. Eles criam como se fosse uma armadura de fungos, que eles ficam muito resistentes a qualquer tipo de arma, a tiros, a fogo, então eles ficam resistentes pra caramba, então fica difícil eliminar os baiacus. Mas mesmo assim, eles ainda possuem um ponto fraco, que é o fogo. Então, para eliminar um baiacu, não vai ser nada fácil. Vai se precisar de muita arma, principalmente explosiva, para poder dar fim a um infectado desse tipo. Trôpegos. E os trôpegos, eles não são considerados um novo estágio da infecção, porque o baiacu é o último estágio da infecção lá do fungo. Os trôpegos, eles se sugere que eles sejam uma evolução para um baiacu, mas que no meio do caminho eles tiveram contato com muita água, por exemplo, muita chuva lá da região, e aí em vez de transformar num baiacu, eles se transformaram em um trôpego. Eles são super horripilantes, eles se movem bem devagar, mas eles podem sair em disparada, igual um corredor aí de 100 metros rasos aí, em caso de um alerta. Então eles saem tipo um tanque por cima de todo mundo na hora que eles têm algum alerta. E a diferença deles para os baiacus é que os trôpegos, eles pulverizam ácido gasoso quando eles chegam bem perto de suas vítimas. E quando eles são derrotados, eles explodem violentamente, emitindo uma nuvem tóxica que pode causar sérios danos a quem estiver por perto.
Rei dos Ratos. E o Rei dos Ratos é um infectado que só apareceu no game na segunda série do game The Last of Us. Ou seja, no primeiro game ele não apareceu, a gente só viu ele no segundo. E por isso não deve aparecer tão cedo aí na série da HBO. Essa é a maior anomalia do fungo Cordyceps, pois ele é um super organismo formado por vários corredores, vários espreitadores, vários instaladores e vários baiacus. Imagina aquele monstrão formado por todos os outros infectados atrás, tudo em um só. Isso significa que eles são formados pelos primeiros infectados quando o vírus atacou toda a população. Então eles podem ter cerca aí de 30 anos de existência. E para derrubar esse bichão, olha só, precisa ter pulso firme, muita munição incendiária estocada e muita paciência para você poder derrubar um bichão desse aí. E se acontecer de um desses infectados que fazem parte do seu corpo se desprenderem dele, aí você vai precisar enfrentar aquele infectado individualmente com todas as suas características. Então, o Rei dos Ratos é um tipo de infectado que não é bom estar topando com ele a qualquer momento não. Então, definitivamente, ele é a maior ameaça do mundo de The Last of Us. E esses foram os tipos de infectados que existem lá no universo de The Last of Us. E se você quiser ver mais vídeos sobre The Last of Us, coloca aqui nos comentários o que é que você quer que a gente traga aqui no canal sobre essa série. Eu vou ler todos os comentários e vou atender todos os pedidos que vocês fizerem aqui. Eu leio todos e respondo a todos que deixarem comentários aí embaixo. Então, ó, manda ver aí no seu comentário e não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Assim você vai ficar sabendo quando eu postar o seu vídeo, o pedido que você fizer, quando ele for atendido e ser postado aqui, você vai ser avisado, se inscrevendo e marcando o sininho. Aproveite também e deixa o seu like se você tiver gostado desse conteúdo que a gente trouxe aqui no canal. Um abraço, galera, a todos vocês. Obrigado de coração por você ter se inscrito, ter deixado o like e por acompanhar o nosso canal e o nosso trabalho. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Tchau!